questão também que eu queria falar contigo, que eu já trouxe, né? Falamos de Tino Marcos, de Marcos Uchoa, falamos... Caraca, ainda bem que eu não confundi ao vivo. Ainda bem. Deus tem Marcos. Pois é, então. Que é outra grande referência que é o Tino. Outro, inclusive... Esse é o campeão de confundir, tá? Assim, se for fazer um ranking com quem você mais foi confundido ao longo da carreira, Tino Marcos é o primeiro fácil. Pra todo mundo. Pra todo mundo, Pra todo mundo. O Eric já foi Tino Marcos várias vezes, o Cleiton, o Regis, o Tadeu, todo mundo já foi Tino Marcos. Abel, provavelmente, o Mauro. Mas é uma coisa que eu já trouxe muita gente, mas que eu nunca parei para perguntar, porque eu sempre me lembro depois. Uhum. E aí eu lembrei agora. Muita gente acusa a Rede Globo e a imprensa, de uma forma geral, de ser Fla-Press. Essa terminologia. Essa terminologia, Fla-Press. Para quem não sabe, Fla-Press seria, né, a imprensa do Flamengo. Já eu, como flamenguista, acho o contrário. Eu acho que a Globo e vários outros, né, não estou falando da Globo assim, não é uma crítica, mas eu vejo que os jornais, né, assim, a imprensa, de uma forma geral, a imprensa convencional, digamos assim, né, pega muito pesado com o Flamengo. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso, que já que você faz parte da Fla-Press, digamos assim, no sentido de estar na Globo, como é que você vê isso? Cara, então, tem uma piada, né, no meio jornalístico, na verdade era uma corrente de e-mail, eu acho, na época, que era assim, como os jornais noticiam o fim do mundo. Você já viu essa parada? Não, eu achei que você ia falar daquela outra. Não, era engraçado. Vocês ficariam enojados se soubessem? Não, essa aí já teve de tudo, né, da final de 98 sei lá, a tudo. Mas esse era uma brincadeira que rolava assim, como os principais jornais do Brasil, tal, enfim, noticiariam o fim do mundo. Aí eu lembro que, por exemplo, Zero Hora de Porto Alegre falava assim, vai cair um meteoro que vai destruir o Rio Grande do Sul, né? Como os gaúchos vão se livrar do Armagedon. Aí vinha lá o JB, antigo Jornal do Brasil, né? Uhum. Fim do mundo acabará com a Zona Sul do Rio. Tinha essa coisa que o JB só noticiava que era da Zona Sul. Aí tinha, sei lá, a Folha de São Paulo, fim do mundo próximo, veja infográfico todo, que a Folha tem mania de... E a brincadeira que era o antigo Jornal dos Esportes, o Cor-de-Rosa, que voltou, né? Tá sendo distribuído aí. Era assim, nem fim do mundo segura o Mengão. Essa era a brincadeira justamente para ilustrar essa teórica preferência da imprensa do Rio, obviamente, né, pelo Flamengo. Eu acho assim, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que assim, obviamente que não existe uma Fla-Press. Assim, eu trabalho há 26 anos, ninguém nunca chegou, nenhum chefe, seja ele rubro-negro ou não, nunca chegou assim, faz uma matéria maior porque é do Flamengo. Não tem isso. Agora, existem números. Público consumidor. No caso do jornal, quem vende o jornal. No caso da rádio, quem escuta a rádio. No caso da TV, quem assiste a TV. É só você pegar todos os números de uma transmissão de futebol, cara. Você pega aí o Flamengo e River Plate da final da Libertadores, teve a maior audiência da televisão desde a final da Copa acho que de 2002. Então, assim, contra fatos no argumento. Os números estão aí. Não que, assim, Botafogo, Fluminense, Vasco, claro que eles são capazes de encher estádio, claro que eles dão audiência também e tal. Claro. Mas na média, se você pegar na média de transmissões de um ano, o Flamengo tem mais transmissões porque o Flamengo vai dar mais audiência, porque tem mais torcida, porque as pesquisas indicam, tem 50%, tem não sei quantos por cento, tem 35 milhões, 40 milhões. Não tem jeito. Mas aí eu concordo também que existe, em alguns momentos dentro das redações, eu acho que existe até uma certa autocensura, porque todo mundo que trabalha em redação sabe disso. Quem é Flamengo e quem não é Flamengo. Né? Porque todo mundo tem time, tá, galera? Que assim, todo mundo tem time e assim, engana-se quem acha que todos os chefes, por exemplo, eu posso falar pela Globo, né, onde eu trabalho há 20 anos. Uhum. Eu tive muito mais chefes e pessoas que estão acima que não são Flamengo do que aquelas que são. Mas é óbvio que você tem chefes e tem colegas e que são Flamengo. Óbvio. Em todo lugar. Claro. Você vai em qualquer trabalho, se você fizer uma pesquisa... O Roberto Marinho era flamenguista. Era flamenguista. Roberto Marinho Neto também, que é neto dele, que enfim, cuidou do esporte há muito tempo. O Roberto Marinho, sim. Mas assim, já tive vários, tipo chefe de reportagem, chefe de produção, grandes nomes do jornalismo. Armando Nogueira, para falar um ícone assim da TV Globo, que foi diretor de jornalismo há muitos anos e enfim, também passou pelo esporte, era um ilustre botafoguense. Nunca negou seu amor pelo Botafogo e tal. Mas, inclusive, havia uma época, inclusive, que se dizia que a maior torcida da imprensa era do Botafogo, né? Tinham grandes cronistas, assim, João Saldanha, Sandro Moreira, o próprio... Armando Nogueira. Armando Nogueira. Tinha mais gente.
Luiz Mendes. Isso. Enfim, tem vários grandes notórios botafoguenses assim. Mas, enfim, voltando à vaca fria, voltando à pergunta. Eu acho que existe até uma autocensura por parte daqueles que sejam Flamengo ou não, de quando o Flamengo está em crise, quando o Flamengo perde um jogo vexaminoso, tipo um América do México, um Santo André da vida. Eu acho que a pancada que é dada ali na matéria, no jornal, não sei o quê, no Flamengo, é grande também. Às vezes até passa um pouco da medida. Eu acho, assim. Não, também. De você achar, pô, a torcida do Flamengo tá sofrendo, mas o Flamengo não sofre tanto assim, vamos bater mais. Entendeu? Hoje toda hora tá numa final, toda hora ganha alguma coisa, porque isso também é fato. Se você pegar ao longo da história, claro que entre 39 e não sei quanto. Não, mas assim, se a gente pegar dos anos 70 para cá, né, da galera que acompanha o futebol, anos 60 foram anos muito difíceis ali pro Flamengo. Tal. Sim. O Botafogo ganhava tudo, tinha aquela história do bicho certo. Não tinha como. Mas dos anos 70 para cá, realmente, assim, o Flamengo não fica talvez 5 anos sem ganhar um título. 4, 5. Não fica. É muito raro. E agora, com esse poder econômico todo, mais raro ainda. Né? Ano passado teve alguns vice-campeonatos, mas está sempre chegando ali, pegando um título e tal. Então, naturalmente que essa cobertura fica ainda maior. Agora está em 2 finais, né? Sim. Então não tem como. Uma vez eu estava conversando com o editor-chefe do Lance, né? Eu trabalhei no Flamengo, né? De 2009 a 2011. A gente estava conversando e tal, só que ele não era Flamengo, mas ele falou assim: "Ô, Rafa, você sabe qual é a capa de jornal que mais vende?" Na época do Lance, né? O título do Flamengo, imagina. Eu falei, é verdade, título do Flamengo é o que mais vende no Lance. Você sabe qual é a segunda capa que mais vende? Eu falei, título do Vasco. Não, derrota do Flamengo. Quando tem uma derrota assim importante. Derrota vexaminosa, importante. Mas dá pra... A segunda maior venda do jornal é quando o Flamengo se dá mal. Sabe? A primeira é quando o Flamengo se dá bem. A segunda não é o Vasco. É o Flamengo e tal. Isso na época. Eu acho que mercadologicamente, por exemplo, no caso, falando do... Eu citei o Botafogo agora, porque o Textor, né, que assumiu o Botafogo, tal, a SAF do Botafogo, ele tem, obviamente, como americano, uma visão mercadológica muito interessante. Tal. E eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele tem essa noção de que, cara, não adianta eu querer mirar no Flamengo, que eu vou tirar a torcida. Não é isso. É claro que o torcedor do Botafogo tem uma rivalidade enorme com o Flamengo, mas no âmbito comercial, o cara que está comandando ali sabe que, cara, é difícil chegar onde o Flamengo está agora. Pode ser que chegue um dia? Claro que pode. O Botafogo tem camisa, tem título, tem história maravilhosa. E agora tal. Tem dinheiro. Mas assim, ele tem que ir mirando aos poucos, né? Ainda são prateleiras um pouco diferentes. E isso está acontecendo muito no futebol brasileiro agora, né? Não sei se é uma boa. Acho que eu gosto mais daquele futebol brasileiro da minha época de moleque, em que você chegava e o Bahia podia ser campeão brasileiro. Tal. Eu acho mais interessante do ponto de vista esportivo. Mas aí, se o Flamengo conseguiu fazer as suas contas e chegar num modelo econômico sustentável e virou uma potência, Claro. é mérito de quem fez. Claro, né? claro.